E aí, pessoal, mais uma questão, vamos resolver agora, só que dessa vez é a questão de número 31, né? Essa questãozinha de trigonometria, né? Ela foi uma questão, gente, que a gente está resolvendo antes de sair o gabarito oficial, né? Só um detalhe. E vocês que estão assistindo aí alguns dias depois da minha gravação, da postagem. Então, assim, o que é que acontece? Foi justamente no período que o pessoal tem entrado com recurso na questão, mas só adiantando, essa questão aqui, ela não tem um item correto. Ela é cabível de recurso e lá no finalzinho a gente vai ver o porquê. A questão ela nos diz o seguinte: tem uma pessoa, né, observando um prédio a um ângulo de 30 graus, né? Então, vamos fazer aqui essa situação. Se foi dado a altura da pessoa, né, que a altura da pessoa você pode ver ali na questão que é de 2 metros, você sabe que aqui vai ser considerado sim a altura da pessoa, tá certo? A altura da pessoa vai ser considerada, porque o que é que acontece? A pessoa observa com o olho e o olho está no topo da cabeça da pessoa, praticamente, né? E aí ela observa para o topo do prédio, só que essa angulação que ela nos dá aqui, ela é referente ao nível do chão, tá certo? Ao nível horizontal. Então o que é que acontece? A gente está olhando aqui, se a gente fosse considerar a altura H do prédio, né, a gente não iria medir a altura do triângulo. A gente teria que calcular sim a altura do triângulo, porém não esquecer de somar esses 2 metros que existem aqui, ó, né, da altura do olhar do observador até o chão, beleza? Porque lembrando, fisicamente dizendo, né, fisicamente falando, os raios luminosos eles se propagam em linha reta, tá certo? Então, se ele olhar para frente, ele estaria olhando para esse ponto aqui, ó. Tá bom? E quando se fala de inclinação, essa inclinação ela é referente à horizontal, beleza? Então, por isso a gente vai calcular a altura desse triângulo e depois a gente vai adicionar os 2 metros. Pois bem, na situação ela diz que ela está aqui com 30 graus, né, observando o topo do prédio. E depois essa pessoa ela se afasta 60 metros a partir desse ponto e passa a avistar o topo do prédio num ângulo de 45 graus. Só que o que acontece? Para ele observar no ângulo de 45 graus, ele teria que se aproximar, teria que se mover 60 metros para onde? Para trás ou para frente, né? Teria que ter essa noção aí também. Então, no caso, o 45 teria que ficar aqui, ó, tá certo? O ângulo de 45 graus e essa pessoa passaria agora a observar o topo do prédio bem daqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, quanto que ela andou, né, do ponto inicial para esse segundo ponto? 60 metros. Esse foi a distância total que ele percorreu, tá certo? Como a gente está falando de um ângulo de 45 graus, obviamente aqui é um triângulo retângulo, né? Isso aqui é um triângulo isósceles. Então eu vou chamar, né, essa distância inicial, eu vou chamar aqui de x. Ela não é muito bicho de 7 cabeças essa questão, tá certo? Vou chamar aqui de x. E esse pequeno pedacinho aqui, eu vou chamar de quê? X menos 60. Aqui nesse canto eu também vou ter x menos 60, né? Porque como eu falei, triângulo isósceles, 45, 45, tá bom? E agora a gente vai para a parte onde se fala de trigonometria, tá bom? Então, quando se fala de trigonometria, a gente não vai utilizar especificamente esse triângulo, mas sim com a inclinação de 30 graus, onde eu tenho um lado x, um cateto x e outro cateto x menos 60. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. A gente vai usar tangente de 30, beleza? Onde eu tenho na tangente de 30 o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Simples assim. Mas quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Já fazemos essa substituição. Fazemos aí meio por extremos, né?
No meio por extremo a gente vai ter o seguinte, vamos passar aqui tudo para o primeiro membro, né? A gente vai ter o seguinte, como ele dá o valor na questão, né? Ele dá o valor de raiz de 3, um valor aproximado, ele diz que raiz de 3 é 1,7. Então aqui a gente vai ter o que no final das contas, né? Menos 1,3 igual a menos 180 graus. Então, quando eu pegar isso daqui e passar para o outro lado, menos 180 dividido para menos 1,3. E aí a gente descobre o nosso x, que é exatamente o valor ali de 138,4 positivo. Então, de cara, para quem estava fazendo a prova, você já marcaria ali o item onde está o 138,4, né? Seria um item válido. Porém, vamos agora o motivo da anulação dessa questão, tá certo? Vamos lá. Vamos chamar aqui de parte 2 dessa mesma questão. Então, a gente já achou o valor equivalente ao x, né? Que o x é igual a 138,4 metros. A altura do prédio, que é o questionamento da questão, a altura do prédio vai ser o quê? Vai ser a altura do triângulo, ou seja, x menos 60 mais os 2 metros da pessoa, né? Lembrando que neste caso aqui a gente vai adicionar os 2 metros porque em nenhum momento a questão pede para desconsiderar a altura da pessoa, né? Fisicamente falando, uma altura de 2 metros ela só pode chegar a ser desconsiderada em distâncias muito grandes ou então quando a questão ela coloca claramente isso. O x a gente já achou o valor, 138,4 menos 60, ele vai dar exatamente 78,4. Porém, adicionando a altura da pessoa, a gente teria então 80,4 metros. E é aí que está o problema dessa questão, beleza? Então, questão resolvida, justifiquei o motivo, né, da anulação dessa questão. Não sei se vai ser anulada, né, vai depender muito dos resultados dos recursos. E se você gostou, dá o seu like. Não esquece de acompanhar a questão de número 32 no próximo vídeo da playlist, beleza? Um abraço e fui!